Olá, meu querido irmão, eu quero te cumprimentar com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Monte Calvário. Quem diria que um dia teríamos aula na igreja, EBD online, quem diria? Mas como Deus é bom, Deus nos proporcionou essa ferramenta. Então, mesmo distante fisicamente, estamos presentes no Espírito, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, vamos aprender mais um pouco? Nós estamos falando sobre as alianças de Deus, né? O nosso tema dessa escola bíblica. E apenas para nós lembrarmos, eu comecei na aula passada lendo o Salmo 111, versículo 5. Eu vou ler na versão contemporânea. Na Bíblia Thompson, diz assim: dá mantimento aos que o temem, lembra-se da sua aliança para sempre. Então Deus é um Deus de aliança. E nós falamos que o objetivo da nossa aula é aprender o que são as alianças, quais são as principais alianças, com o objetivo de interpretar a Bíblia através das alianças. E usar as alianças também como centro da Bíblia, para ficar mais fácil o entendimento da grande história de salvação. Nós falamos também, demos um resumo, né? Falamos que existe a aliança adâmica, noética, abraâmica, mosaica, aliança davídica e a nova aliança, né? Apenas para resumir. E fizemos o resumo da história bíblica. E o que é uma aliança, propriamente dito? Seria a aula de hoje mais uma aula de definição. Então, no hebraico, da palavra beriti ou beriti karate, a aliança significa associação, confederação, ligar, fazer uma aliança. Também a palavra beriti que nós falamos é um substantivo, mas também é usado um verbo, o ratan, para falar de afinidade, de unir, de casamento. Então, aliança nesse sentido, né? Hoje talvez o maior exemplo de aliança para nós, né, na nossa época hoje, é o casamento. Inclusive, nós chamamos o anel de aliança, né? Para falar de um compromisso do cônjuge, de um casal que se junta. Nós usamos esse símbolo, né, do anel como aliança. No grego também, ele nos dá uma clareza, uma contribuição. No grego, já é no sentido, aliança no sentido de pacto, de testamento. E veja bem, em algumas versões da Bíblia, a aliança está como concerto. Talvez na sua Bíblia, em vez de estar escrito pacto ou aliança, está escrito concerto, é muito comum. Então, a aliança ela dá essa ideia de contrato, né? De juramento de duas partes. É um acordo, né? Feito por duas pessoas, um acordo mútuo. Aqui até escrevi: aliança é um contrato, juramento, tratado, associação, um acordo feito por duas pessoas para determinar um fim comum. Das diversas explicações sinônimas deste termo, o fator de unir pessoas é igual em todos os significados. Então, acho que a maior ideia de aliança é unir duas partes, duas pessoas. Em termos teológicos, agora estamos falando de teologia, em termos teológicos, a aliança é o pacto de Deus, que ele fez com toda a humanidade. E esse pacto é descrito em várias passagens das Escrituras. Lembrando que se eu falo aliança, se eu falo a palavra concerto, se eu falo a palavra pacto, são sinônimos, ok? Aqui para o nosso estudo. E assim, existem alguns tipos de aliança. A Bíblia basicamente cita dois tipos. Ela fala de uma aliança explícita. Então, quando você lê, está lá escrito aliança, como no Salmo que nós lemos aqui, 111, que Deus ele sempre se lembra eternamente da sua aliança. Mas também há uma descrição na Bíblia que você vê que há um acordo, há um juntamento de duas pessoas, mas não tem a palavra pacto, a palavra aliança, tanto no grego como
como no hebraico, não é citada, mas você vê ali no contexto claramente que é um acordo, que é uma aliança entre duas partes. É importante mencionar que a aliança, ela não é uma coisa que tem só na Bíblia. Na época que a palavra de Deus foi escrita, 1500 a.C., 1600, por volta dessa época, era comum na antiguidade essa palavra aliança entre dois reis, entre um soberano e um escravo. Então era algo comum. Foi achado também alguns escritos arqueológicos de alianças, que não tem nada a ver com Bíblia, né? De aliança entre um senhor e um escravo, de aliança entre dois reis. Então era algo comum naquela época, era o termo que se usava para fazer acordos, né, contratos, talvez que seria nosso termo hoje. Eu fiz um contrato com o irmão, viramos sócios, né, fomos ao cartório. Era a palavra aliança ou pacto, muito comum. É muito comum nós ouvirmos assim, teologia do pacto, teologia das alianças. Ele é aliancista. É muito comum esse termo teológico. Mas tinha também dois tipos de pacto, né, ou aliança, que é interessante a gente descrever. Um chamava pacto de concessão real, no Oriente Antigo. O que era o pacto de concessão real? Uma cidade que é conquistada por um rei. Um exemplo, né? Um rei conquistou a cidade. Então ele faz um acordo ali com as pessoas. Fala, eu conquistei a cidade, eu sou senhor soberano, eu não vou matar vocês e vou deixar essa terra aqui com vocês. E não pedia nada em troca. Não, eu conquistei essa cidade, mas eu estou dando a terra aqui para fulano, para ciclano, e não fui com a sua cara, eu vou te dar essa fazenda, fui com a sua cara, vou te fazer um príncipe. Era aliança de concessão real. Talvez, para ficar mais claro biblicamente, seria as alianças incondicionais. É uma aliança que Deus não pede nada em troca. Há alianças que Deus não pede nada em troca. Ele te dá alguma coisa, ele faz uma promessa à humanidade, sem falar, se você for fiel, se você fizer isso, se você guardar o meu mandamento, não. Ele fala que vai dar e ele dá por uma questão de concessão real. Olha que maravilha. E esse é um tipo de aliança. Há outro tipo de aliança, que é a aliança entre um sucerano e vassalos. Então um senhor, ele diz ali para o seu escravo, para o seu servo, você pode comer aqui da plantação, você pode ser meu empregado, usufruir da casa, usufruir aqui da terra, desde que você obedeça aqui os meus mandamentos. Então é uma aliança condicional. Há condições, há termos nesse contrato que precisa ser cumprido, senão essa aliança é quebrada. Então, vamos voltar, né, recapitular. Eu falei de duas coisas. A primeira que eu falei, que na Bíblia ele cita alianças, que não fala a palavra aliança, mas você vê pelo contexto que é um acordo, que foi feita uma aliança, que foi feito um contrato, que foi feito um pacto, mesmo não sendo citado a palavra aliança. E eu vou dar exemplos mais à frente. E também eu disse que existe dois tipos de aliança. Uma aliança de concessão real, que é uma aliança incondicional, que um rei soberano, um senhor, ele faz um acordo sem pedir nada em troca. Então ele deixa alguém responsável de uma cidade, ele dá um cargo importante, ele dá uma terra sem pedir nada em troca. E há também a aliança chamada de suceranos e vassalos, que é uma aliança que tem condições, aliança condicional, que ele fala, nós vamos fazer um acordo, você vai cuidar aqui da terra e você vai ter o benefício dessa terra desde que você seja fiel, desde que você cumpra o mandamento, se você cumprir. Então sempre tem uma condição, tudo bem? E mais à frente nós vamos reforçar esses aprendizados. Nós vamos ver na prática, né, biblicamente. Acho que é muito melhor quando nós vemos na prática. Quais são as partes da aliança? A aliança ela podia ser feita por indivíduos, né, duas pessoas, como o casamento. Podia ser feito entre nações. Né? Existem alianças hoje de nações. Mercosul é uma aliança.
União Europeia é aliança entre nações. Existe aliança entre Deus e o homem, que é a que nos interessa biblicamente. E por fim, há uma aliança na Bíblia entre a Trindade, entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos ver isso também. A primeira aliança que eu queria conversar com os irmãos é sobre a aliança adâmica. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. O livro de Gênesis, no capítulo 2, deixa eu abrir aqui a minha também, capítulo 2, versículo 16 e 17. Acompanhe, coloca pausa se a Bíblia não está próxima a você. Se você tem a vista boa, você lê aí na tela, que eu acho difícil, a não ser se sua tela for bem grande para ler, né? Que esse texto aí a imagem não ficou tão boa, né? Então, ó, Gênesis 2:17. Diz assim, 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, meus irmãos, veja bem. Primeiro, quem aqui das cartas, digamos assim, da aliança, é o Senhor soberano, não é o homem, é Deus. Ele é Deus, né? Uma vez eu até vi essas frases de impacto assim do Facebook, que fala assim, uma pessoa criticando as leis de Deus. E a resposta era o seguinte: cria um universo para você e assim você consegue fazer as leis que você quiser no seu universo. Como Deus criou o universo, as leis é dele. Quando nós falamos de aliança, é um contrato que Deus ele faz, como Senhor, como soberano, como um rei. E ele fez a seguinte, né, ele deu a ordenança, e nós vemos aqui que não tem a palavra aliança. Porém, você vê que há um acordo, e há um acordo condicional. Não é incondicional, há uma condição. Ele fala para Adão: Adão, ó, vou te dar uma ordem, você pode comer aqui de todos os frutos, mas do fruto da ciência do bem e do mal, desse você não vai comer. O dia que você comer, você vai morrer. Então, você não quer morrer, não come do fruto. Quer morrer, come do fruto, você vai morrer. E o que aconteceu? Nós conhecemos a história, Adão come do fruto e ele quebra a aliança. Ele desobedece. Então aqui a aliança foi quebrada, o contrato foi quebrado. A cláusula do contrato é clara. Adão ele quebra o contrato. Adão, tem um termo que eu acabei não colocando aqui, mas é importante eu te dizer, sobre o cabeça federal. O que é cabeça federal? Os irmãos vão observar que hoje nós somos extremamente individualistas, né? A culpa é sua, ou a culpa foi minha. Então a empresa faliu, a culpa foi do ciclano, a culpa foi do Beltrano, a igreja não está bem, a culpa é do pastor, não é da igreja, é do pastor da igreja. Então nós temos essa tendência de ser individualista, de tratar apenas com o indivíduo. A Bíblia não. A Bíblia sempre trata com um grupo. Deus sempre trata com uma nação. Então ele trata com Israel, ele trata com o Egito, ele trata com o povo de Deus, ele trata com a igreja, ele fala de corpo de Cristo. Então a Bíblia, quando ela vai tratar, ela trata com um grupo inteiro. E esse grupo geralmente tem um representante. Esse representante chama cabeça federal. Ele é o representante daquele grupo. Então, por exemplo, quando um rei desobedecia, todo o povo padecia. Os irmãos lembram quando um israelita roubou lá a capa e veio uma praga sobre todo o povo? Né? Ali está descrito no livro de Números, né? Até na aula do Pentateuco que eu trouxe, eu falei sobre esse fato. Se você ficou curioso, assista lá as aulas. Nós vamos ver se nós colocamos todas as aulas no site da nossa igreja, no canal do YouTube da igreja. Enfim, Deus trata com o grupo inteiro. Né? Se a igreja está mal, não é por causa apenas de um, todo o grupo vai ser ali. Deus vai tratar com o grupo todo. E o representante da humanidade é Adão. Adão é o cabeça federal, ele é o representante da espécie humana. Quando Adão erra, não é só ele que cai. A humanidade cai da presença de Deus. E é engraçado que tem duas coisas importantes aqui. A queda da humanidade, aí Deus vem com juízos
mas havia ali no juízo uma promessa. Né? E é engraçado que antes de dar o juízo para a serpente, para Eva e para Adão, Deus ele dá uma promessa. Antes do juízo vem a promessa. E qual que é a promessa? Vamos ler aqui Gênesis capítulo 3, abra sua Bíblia. Capítulo 3, versículo 14. Aliás, 13. Então disse o Senhor Deus: a mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e comi. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: por que fizeste isso? Maldita és todos os animais domésticos, entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. E porei, ó a promessa, e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e o seu descendente. E esse, no caso, o descendente da mulher, a semente da mulher, ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui nós chamamos de proto-evangelho. É a primeira menção da descendência da mulher que viria para ferir a serpente. Para ferir a serpente ali, o símbolo do mal, o símbolo daquele que trouxe o caos ao universo. Então a semente da mulher, que semente que é essa? Que vai ferir o mal, que vai ferir a serpente, que vai ferir Satanás. Nós vamos ver. Essas duas coisas são importantes. Eu quero que você abra a sua Bíblia e leia o texto de Romanos, para você acompanhar mesmo com a sua Bíblia, para você ver que eu não estou tentando te induzir a um ensino, mas a própria Bíblia fala sobre isso. Portanto, Romanos 5,12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Veja bem, a morte entrou por causa do pecado. Hoje você morre, um dia você vai morrer por causa do pecado. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então você vê que, devido à queda de Adão, a morte passa por todos os homens. O pecado entrou no mundo. 1 Coríntios 15, 21, 22 diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, então se um dia você morreu, é devido ao que aconteceu com Adão. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. É muito comum nós dizermos assim: ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Se você está em Adão, o fim é a morte. Se você está em Cristo, o fim é a ressurreição eterna. Louvado seja Deus. Em quem você está, meu irmão? Você está vivendo a natureza adâmica? Você está em Adão? Ou você está vivendo a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, aquele que virá para ferir a cabeça da serpente, aquele que veio, né, e já feriu ali a cabeça da serpente. E vamos continuar. Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4 e 5. Olha o que diz. Primeiro, esses textos que eu li mostrando que devido a Adão, todo homem tem a sua natureza pecaminosa, alterada. Agora eu quero mostrar que a promessa de Deus, que a promessa da semente da mulher é o Cristo. Olha que o Paulo escreve para os Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Talvez aqui o termo, né, nascido de mulher é se referindo à profecia de Gênesis, na semente da mulher. Nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam. Acabei não copiando tudo, mas a questão aqui é que a promessa de Gênesis se refere ao Cristo, porque ele é o único capaz de ferir o mal, de ferir ali a cabeça da serpente. Então, que gostoso você ver como a Bíblia ela se completa, né? Eu gosto muito da frase que diz assim: o maior intérprete da Bíblia é o Espírito Santo.
e você vai conseguir interpretar o Antigo Testamento com o Novo. Eu já vi também uma simbologia que o Antigo Testamento é o carimbo, né? Você não entende muito bem quando você olha para ele, porque ele está ao avesso. Mas quando você carimba ele, sai o Novo Testamento e você consegue compreender, as coisas ficam mais claras. E, meus irmãos, eu estou tentando trazer assim aulas um pouco mais rápidas, porque é ruim você ficar 30, 40 minutos vendo um vídeo no YouTube, né? Eu mesmo tenho essa dificuldade de distrair. Então o conteúdo é um pouco menor, mas a concentração é um pouco melhor, né? E para a gente conseguir aprender passo a passo. Então aqui vai ficar o fim da aula. Na próxima aula eu vou falar de novo sobre a aliança adâmica, mas qual que é o importante você saber? Houve um acordo, não existe ali a palavra aliança propriamente dita, porém esse acordo é claramente pelo contexto que foi feito um acordo que ele é condicional e que Adão ele não cumpre, ele não consegue cumprir o acordo. A condição dele que era mínima, era só não comer do fruto do bem e do mal. Ele não consegue cumprir. Ele é seduzido, né? A Eva é seduzido pela serpente, convence Adão, que ali foi frouxo em vários sentidos, né? Ele não foi senhor da criação. Ele que nasceu primeiro que Eva, também era para ele cuidar de Eva, né? E ele acaba indo no embalo do erro dela. Ele deixou de ouvir Deus e ouviu uma criatura. Então ele não estava sendo senhor ali da criação no sentido de dominar, né? Ele acabou sendo dominado pela criatura em vez de dominar. E olha um detalhe importante que eu até queria falar para os irmãos. No capítulo 4 do livro de Gênesis, leia comigo, versículo 1. Conheceu Adão e Eva, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. Parece, meus irmãos, aqui quando ela fala alcancei do Senhor, ela lembrando da promessa do seu descendente. Talvez ela achava que Caim, que fosse que mataria ali, que pisaria na cabeça da serpente, eles voltariam ao Éden, né, ao paraíso. Aí depois Caim vira assassino, mata Abel, então depois ela talvez tenha acreditado que foi Sete, né, o seu outro filho, que andou, aí passou a ser invocado o nome do Senhor. Então há uma expectativa. Quem é que será que vai acabar com o mal, que vai ferir a serpente? Então é muito gostoso você conseguir entender a Bíblia através dessa promessa, dessa aliança de Adão, que foi feito com Adão. Na queda há uma promessa, essa promessa do Messias que viria. Tá bom? Se você gostou da aula, você pode dar um like aí no vídeo, porque está no YouTube, né? Vamos falar com a linguagem da internet. Você pode também dar um dislike se você não gostou. Você pode deixar seu comentário, você pode mandar as dúvidas no WhatsApp. Um beijão, fica com Deus. Estou tentando terminar rápido. Um grande abraço e a gente se vê na aula 3 e vamos falar da aliança de Noé. E primeiro vamos, né, reforçar a aliança de Adão e depois vamos falar de uma aliança incondicional. Você já pode tentar buscar para ler. Um grande abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus.